A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Hoje a nossa live, ela tem a participação da missionária Natália Belo, que daqui a pouquinho vai entrar com a gente. Ela me mandou uma mensagem aqui que estava chegando em casa, então daqui a pouco ela deve estar entrando aí. Enquanto isso, a gente já vai dar início. A gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente ia começar às 8. Mas agora a gente entrou com um pouquinho de atraso, mas creio que vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. A nossa temática de hoje é as bênçãos na aflição. Será que existe bênçãos em meio a aflições? Enquanto a missionária Natália chega, eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Gabi, seja bem-vinda, Pai, Senhor Jesus. Vão apertando os coraçãozinhos aí, que enquanto sobe o coraçãozinho, chama o povo para a live. Érica, Deus abençoe sua vida, Pai, Senhor Jesus. E que você possa ser abençoado abundantemente nessa noite, você e a sua casa. Esse é o desejo do nosso coração. O propósito das lives é levar uma palavra viva, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que vai nos acalentar nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivenciando. Chama aí então, aperta os coraçõezinhos, compartilha essa live, clica aí na setinha e chama todo mundo para bater esse papo com a gente. Hoje a nossa temática é bênçãos em meio a aflições. André Leal, Deus abençoe, seja bem-vindo. Poliana, Ana, seja bem-vindo, gente. Pai do Senhor Jesus. Vai clicando aí o coraçãozinho para chamar mais gente para a live. Daqui a pouco a missionária Natália Belo vai estar com a gente. Eu queria falar com vocês algo para iniciar essa live acerca dessa temática de hoje. Bênçãos em meio à aflição. Talvez nós possamos nos questionar acerca disso. Existe bênção em meio à aflição? O problema é que o conceito que nós temos de bênção não se encaixa no significado bíblico, no significado apresentado na revelação da palavra de Deus. E o porquê eu digo isso? Porque para nós, muitas das vezes, as bênçãos são favores que correspondem aos anseios da nossa alma. Mas a Bíblia, ela nos mostra um enfoque bem diferente deste requerido para nós. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:28. Paulo vai nos dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. De acordo com a mensagem da graça, Deus, ele fez com que todas as coisas e faz com que todas as coisas contribuam efetivamente para a edificação dos seus filhos. Nós precisamos entender isso aqui. Transformando os tempos difíceis, os tempos de provação, os tempos de aflição, os tempos de angústia, em época benéfica e de colheita abundante. Ou seja, é possível sim viver bênçãos em meio à aflição, desde que você entenda o conceito de bênção. Eugênia, minha amiga Denise, seja bem-vinda, cantora Denise, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aqui, que estão participando com a gente. Vai apertando o coraçãozinho, que vai chamando mais gente para a live. E daqui a pouquinho, a missionária Natália Belo vai estar com a gente também aqui. A temática de hoje, para quem está chegando agora, é bênçãos em meio à aflição. Então, é possível, quando nós mudamos a nossa perspectiva acerca
da nossa visão quanto ao que verdadeiramente representa a bênção de Deus para nós, nós passamos a entender que é possível sim nós vivermos uma colheita, um tempo benéfico, mesmo em meio à aflição. Não há crises e nem tragédias sem propósito na vida dos santos de Deus. Não há. Tudo que acontece na nossa vida, que nos envolve num contexto de aflição, de provação, tudo é feito com propósito. Deus, ele espera que nós venhamos a entender o momento em que estamos vivenciando. Porque ele já determinou previamente tudo o que consiste, tudo o que vai acontecer com antecedência. Não há nada fora dos desígnios de Deus. Deus, ele jamais está em crise. O mundo pode estar em crise, o governo pode estar em crise, os países podem estar em crise, mas Deus jamais entra em crise. Ele é o mesmo. E tudo que ele faz favorece o bem dos seus filhos. Você precisa entender isso. Nada do que Deus faça é para prejudicar os seus filhos, mas para beneficiar os seus filhos, ainda que seja na dor, ainda que seja na aflição. Michele, Caetano, beijo, minha linda. Paz do Senhor para você, saudade de você. Então nós precisamos entender isso. Se nós ficarmos focados na nossa perspectiva de que bênção é só receber coisas favoráveis que a nossa alma anseia, nós vamos correr o risco de ficarmos frustrados. Sendo assim, nós precisamos entender melhor os benefícios que estão incorporados, sim, incorporados, estão dentro de momentos que nos cercam, de acontecimentos que nos cercam, que parecem ser drásticos, de momentos que nos cercam de provação, de aflição, do mesmo modo de que não há arco no céu, nas nuvens, também não há vida cristã genuína sem a gratidão em todas as tempestades. Não é possível você olhar o arco no céu se não tiver nuvens. Precisa das nuvens ali. Da mesma sorte que a vida do cristão, sem a gratidão pelas tempestades, ela é nula. Por que eu digo isso? Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por todo e qualquer momento em que estivermos vivendo. Porque é bem verdade que é fácil nós glorificarmos e bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor quando estamos passando por momentos que nos favorecem, momentos favoráveis, momentos abençoadores, momentos em que tudo parece que vai bem, onde tudo parece que está no seu perfeito lugar. Agora, difícil mesmo e desafiador é para nós glorificarmos, exaltarmos esse Deus na mesma medida, na mesma excelência, quando nós somos acometidos por alguma situação que aparentemente nos tira do eixo. Precisamos aprender a sermos gratos a Deus. Porque nós, por vezes, se não vigiarmos, nós murmuramos, questionamos, não aceitamos o momento em que estamos vivendo. Há quem diga até que, ou coloque Deus na parede dizendo: eu sou seu servo, eu sou fiel, eu não aceito estar passando por isso. Mas quem somos nós para contender? Quem é o vaso para contender com o olheiro? É uma reflexão comprometida com um discurso gracioso de Deus, que nos apresenta a soma de todas as ocorrências em nossa existência, como um instrumento valiosíssimo para a nossa edificação e para a glorificação daquele que tem tudo sobre o seu controle absoluto.
Precisamos rever isso, que a mesma fornalha que purifica o ouro, que tempera o aço, também pode ser usada para provar os homens de Deus. Deus, em tempos de aflição, Ele se utiliza desse tempo de aflição para poder trabalhar a vida do seu povo. Por várias e diversas vezes, Deus ele vai se utilizar de um momento de tempestade, de um momento de aflição, de um momento conflituoso, que nós chamamos de estações produtivas na seara do povo de Deus. Por isso não podemos chamar de maldições os acontecimentos que Deus designou como bênçãos. Aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, podemos olhar tudo isso que está acontecendo como uma tremenda desgraça. Mas as tribulações, elas são necessárias. E elas não são descartáveis. E por que eu digo isso? Porque é no meio da provação, é no meio da tormenta, é no meio da aflição, é no meio da tempestade que Deus ele vai forjar o teu caráter, que Deus vai trabalhar na sua vida coisas que talvez se o mar estiver tranquilo e calmo, você não vai se atentar, você não vai dar o devido valor. Então por isso é necessário que o Senhor nos leve para a tempestade, para tratar conosco. Então não reclame, não murmure, não questione, apenas adore a Deus. Apenas confie no Senhor e tenha um olhar de tudo isso que está acontecendo, um olhar sensível de que é uma grande oportunidade de mudança. Se agarre naquilo que te traz esperança. Oh, aleluia, glórias a Deus. Porque não está tudo perdido. Ainda que pareça, não está tudo perdido. Tudo está no controle do Senhor. E no momento em que Ele achar oportuno, no momento certo, Ele cessa essa tempestade. Ora, não foi assim que Ele fez junto aos discípulos? No momento certo, Ele entra em ação. Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas, que Ele se atrasou, mas Ele veio. Não. Do nosso Deus, não. Não podemos dizer isso do nosso Deus. O Deus a qual nós servimos, o Deus perfeito, o Deus soberano, o Deus maravilhoso que nós servimos, Ele chega no momento exato. Ele chega na hora certa. Ele é o dono do tempo. E a Ele cabe o momento exato de agir. Ainda que seja para a intervenção a favor do teu povo, Ele sabe o momento certo para agir. Ele escreve certo e não por linhas tortas. Ele escreve certo em linhas certas, porque Deus ele é perfeito. Então acalma o teu coração. Ei, não se desespere. Não perca a esperança. Não perca a sua fé. Não deixe que as circunstâncias que te cercam tragam consigo medo e apavoramento, a ponto de esfriar e esmurecer a sua fé. Deus não te quer procrastinado. Deus te quer de pé, profetizando bênçãos em meio à aflição. Rabassubicô mandara Sérbia. Eu sinto a presença de Deus aqui quando falo isso a vocês. É no meio do tempo de crise, não é depois que a crise passar, entenda bem, é agora. Deus quer um posicionamento agora do teu povo, em meio à crise, em meio à aflição. Seja a boca de Deus, profetize bênçãos no meio da aflição, porque é fácil profetizar bênção quando tudo tá bem, quando tudo tá bom, quando tudo tá favorável. É fácil glorificar o nome dele, com a despensa cheia, com o pagamento caindo na conta todo mês, sem preocupação.
É fácil glorificar o nome dele quando tudo parece estar caminhando da forma que você espera. Agora, difícil desafiador é para nós glorificarmos o nome dele na mesma excelência, na mesma medida, quando tudo está ao contrário do que esperávamos. Por isso Deus está dizendo agora para você aqui, é no meio da crise, não depois que ela passar, não depois que a mão dele vier a nosso favor e nos tirar dessa situação, não, é no meio da crise, é no meio do cenário desfavorável, é no meio desse cenário conturbado, onde você não tem mais emprego por conta da pandemia, onde você muitas das vezes está orando a Deus por uma cesta básica, porque a sua despensa já está ficando vazia, onde a preocupação de como pagar as contas vai chegando, onde parece que tudo aquilo que estava ao seu alcance, agora você perde o controle da situação, foge das suas mãos o controle. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ele ainda tem o controle nas suas mãos. Deus, ele jamais perde o controle da situação. Ainda que você tenha dado como perdida a tua causa, Deus, ele está no controle da tua vida. E é no meio desse cenário crítico, caótico, que Deus está dizendo, profetiza bênçãos no meio dessa aflição. Levanta a tua voz. Anagasubiandarabácia. Remanagasubrionderrécia. Deus está dizendo, eu quero te ver no meio dessa situação, se posicionando, crendo naquilo que não está vendo, porque a fé é isso, ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a esperança daquilo que acredita. Você precisa acreditar que Deus está no controle, que Ele está conduzindo a tua vida, a tua história. Ei, Deus não deixou você desamparado e não é agora que Ele vai deixar. Ele está no controle. Essa situação, ela tem começo, meio e fim. Mas vai vencer quem desde o início esteve com fé, crendo no impossível, no invisível, profetizando bênçãos nesse meio de crise. Eu quero cumprimentar todos que chegaram aqui. Jusilene, Anthony, Newton, Josi, Dr. Alberto, que honra tê-lo aqui conosco, um grande amigo meu. Trabalhamos juntos no hospital, Dr. Alberto é obstetra. Deus abençoe sua vida. Eu sei como que você precisa da bênção de Deus para exercer o seu trabalho. Que Deus abençoe e continue abençoando o trabalhar das suas mãos. Pessoal, vai apertando o coraçãozinho para chamar mais gente para a live. E que você possa ser abençoado por esta palavra. Nós estamos aguardando a missionária Natália Belo chegar. Daqui a pouco ela já vai estar conosco. Ela mandou uma mensagem que estava no trânsito, que estava chegando em casa. Mas eu resolvi dar início já à live. E independente da hora que ela chegar, a gente chama ela aqui. Então nós estamos falando do posicionamento que nós temos que ter como servos de Deus. Não podemos jamais deixar que a situação que está nos cercando, que certamente nos traz uma certa aflição, porque nós somos humanos e a nossa humanidade permite isso, nós temos sim aflições, porém, nós devemos entender que confiamos num Deus soberano, num Deus tremendo, num Deus que é fiel, que é justo, que é verdadeiro e que é infalível. O nosso Deus, ele não falha. E o mais importante de tudo, ele é fidelíssimo, ele é fiel. A mim? A você? Não. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra declara bênçãos para os seus filhos. E é por isso que Deus tem um compromisso comigo e com você, porque ele é fiel à palavra dele. Então entenda que no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle. Ele jamais perdeu a direção e jamais vai perder. Nós, na nossa humanidade,
nas nossas faltas, nas nossas debilidades, mediante algumas situações, nós damos a causa por perdida. Por quê? Porque queremos lutar com as nossas próprias forças. Mas há momentos que nós simplesmente perdemos o domínio e o controle daquilo que outrora estava em nossas mãos. Só que é aí que entra o nosso Deus. É aonde a mão do homem já não pode mais alcançar, que entra a mão de Deus. Porque aquilo que é possível, cabe a mim e a você fazer, aos homens. Mas aquilo que foge do que é possível a nós, aquilo que se torna impossível, só pode ser feito pelo nosso Deus. E há situações que serão assim, que serão somente solucionadas por uma intervenção divina, por um verdadeiro milagre de Deus. Você precisa acreditar nisso, que o nosso Deus, ele não mudou e ele jamais vai mudar. O nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá o mesmo para sempre. Então você precisa crer e confiar nele, porque ele tem todo o poder. Ele tem todo o domínio nas suas mãos e no estalar de dedos, basta uma só palavra dele, isso tudo acaba. Isso tudo muda. Fomos acometidos por essa situação de uma hora para outra, tivemos a nossa vida mudada, fomos forçados a mudar os nossos hábitos rotineiros de uma hora para outra. Nós fomos surpreendidos, Deus não. Deus, ele jamais é surpreendido. E é por isso que eu te digo que em um estalar de dedos e uma só palavra dele, isso tudo cessa. Se ainda não aconteceu, é porque ele tem um propósito no meio disso tudo. Sim, no meio da dor, no meio da aflição, no meio do caos, no meio do cenário desfavorável, ainda assim, Deus tem um propósito nisso. Então esteja sensível à voz de Deus para entender que Deus, ele quer tratar conosco algo nesse tempo de pandemia. Deus quer, ele quer tratar e forjar algo no nosso caráter. Talvez coisas que nós perdemos ao longo do tempo. Talvez alguma essência, né? Talvez algo que no início nós tínhamos e ao decorrer do tempo fomos perdendo. E Deus, ele quer resgatar valores em nós. Então encare esse tempo de crise como um tempo de oportunidade, onde vamos sair com grandes lições, onde Deus não despede o seu povo jamais de mãos vazias. Deus, ele tem uma grande colheita, Deus, ele tem um tempo benéfico com tudo isso, e após esse tempo passar, quem estiver entendendo, quem estiver no centro da vontade de Deus, vai colher isso. Ronaldo, quanto tempo! Que bênção ter você aqui também, um grande abraço. Ronaldo é um amigo nosso de muito tempo, Deus abençoe sua vida também. Bittencourt, Deus abençoe. Vai apertando o coraçãozinho aí, gente, para chegar todo mundo. Poliana, Deus abençoe sua vida, Pai do Senhor Jesus. Aperta o coraçãozinho, que enquanto o coração sobe, vai chegando gente para assistir a live. Então nós precisamos entender que as tribulações, elas não são descartáveis, não. Elas são necessárias. Se você está passando por um deserto, andando sobre um vale sombrio e suportando as tempestades, as tentações, ou sofrendo com as espetadas dos espinhos nos pés por onde você tem andado, não desanime. Pois o Senhor, ele pode e ele está trabalhando, ele está trabalhando profundamente no seu desenvolvimento espiritual. Alguém já disse que as pedras preciosas, elas precisam ser polidas né, sem fricção. Elas não podem ser polidas sem a fricção. Pedras preciosas, elas precisam de uma contração, de uma fricção para poderem ser polidas. E assim é na nossa vida. Assim é no nosso desenvolvimento espiritual. Nenhum homem pode ter experiências grandiosíssimas com Deus, ser aperfeiçoado por Deus sem as provações. As provações, elas agem na nossa vida como uma fricção, como uma contração.
Certa feita a Bíblia vai dizer que Jesus se retira para orar no Getsemane. Getsemane ou Getsemane, no seu original, significa lugar de prensa. Era no lagar onde eles faziam as prensas para extrair o azeite da oliva. Ou seja, é na prensa, é no aperto que se extraía o melhor da oliva, o azeite puro. E é isso que Deus está tentando e querendo fazer conosco. Esse aperto, essa prensa que nós estamos vivenciando hoje, não é para te matar, não é para te deixar desesperado, não é para deixar você sem fé, não é para te deixar apático, não é para te deixar esmorecido na fé, procrastinado. Não é para te paralisar, jamais. É para te fazer crescer, produzir. Como dizemos ontem na outra live, para produzirmos óleo fresco. Deus tem óleo fresco para derramar sobre a minha e a tua vida. E Ele está nos colocando nessa prensa para extrair o que há de melhor em nós. Porque é no momento do aperto que nós nos lembramos de Deus, não é assim? Quantas vezes nós estamos bem, que estamos vivenciando algo favorável nas nossas vidas e por vezes nós nos acomodamos. Isso é uma verdade, isso acontece com todo mundo. Se alguém aqui falar que nunca, mentira. É o aperto, é as situações difíceis que nos faz rever conceitos. Isso é claro, isso é óbvio. São situações de aperto que nos faz ir para o joelho com mais frequência. Às vezes nós temos a intenção de dobrar os nossos joelhos e orar, mas tá tudo bem, né? Aí eu só agradeço mesmo e tá tudo certo e vou dormir. Quando na verdade Deus queria que eu clamasse aos pés dele. Por quê? Porque nós nos utilizamos do clamor quando precisamos de algo. Nós nos utilizamos da oração como um veículo de moeda de troca. Eu oro para Deus me dar. Não. Perceba e entenda isso aqui. Você ora a Deus, você clama ao Senhor, porque você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. E não há relacionamento sem comunicação. Então você precisa conversar com o seu Deus, com o seu Criador. A oração é a chave, sim, de toda e qualquer resposta de Deus. Mas não podemos usá-la como moeda de troca. A oração, além de tudo, é o meu relacionamento com Deus. Revela o grau de intimidade de relacionamento que eu tenho com Ele. Então, se eu me habituar a orar a Deus só no aperto, talvez Deus vai ter que me colocar na prensa direto. Por quê? Porque Ele quer você perto dEle. Ele quer ouvir a tua voz como dantes, quando você dobrava o seu joelho, começava a orar, as lágrimas caíam. Talvez você não tinha nada para verbalizar em oração, tinha dificuldade de falar com Deus, não sabia o que falar, as palavras não saíam e você só chorava. E aí você começa a pedir inspiração para o Espírito Santo para orar. E o Espírito Santo vem sobre a sua vida e começa a te inspirar e você começa a orar. E quando você vê, é um diálogo tão gostoso, é um momento tão prazeroso estar na presença dele em oração, que quando você se dá conta, já passou 1 hora e meia e você nem viu a hora passar. É disso que Deus está com saudade. Deus está com saudade do tempo em que nós buscávamos a face dele, sem interesse de receber nada em troca. Por certo, esse momento em que estamos vivenciando, sim, nos leva a um clamor de urgência, um clamor emergencial. Queremos que Deus sane o problema. Queremos que Deus intervenha a favor do seu povo. Só que eu te digo, não faça da sua oração uma moeda de troca. Deus, Ele permitiu que entrássemos nessa prensa porque Ele tem saudade do tempo em que o buscávamos por íntimo relacionamento. Deus, Ele te quer de volta. Deus, Ele quer te trazer a sua essência. Então não deixe que o seu clamor, a sua oração seja somente um momento desesperador, mas que você possa entender que Deus, Ele tem mais para derramar do trono dele para nós. Deus, Ele está chamando a nossa atenção, porque Ele quer extrair o que há de melhor em mim e em você. Deus, Ele quer derramar óleo fresco sobre a nossa vida.
E quando nós falamos de aflição, falamos de tempestade, de momentos difíceis e conflituosos, nós não podemos anular que é necessário isso na nossa vida para nos achegarmos a Deus da forma que Ele quer. Nós somos forjados no meio da tempestade. E quer ver uma coisa? Não se consiste um bom marinheiro, um bom navegador sem uma grande tempestade. Os melhores marinheiros, os grandes navegadores, eles foram forjados em grandes tempestades. Em meio ao mar bravio das aflições, eles foram forjados e venceram. Porque se eles, obviamente, não crescem, não fizessem o seu melhor para sair daquela situação, eles teriam perecido. E quiçá ninguém nem saberia deles, da existência deles. O mar os teria engolido. Então, como que se dá um grande marinheiro? Como que se dá um grande navegador? A sua fama percorre por conta das batalhas, das tempestades que ele já venceu. Durante as navegações, as embarcações que passavam por mar bravios, por mar revoltos, e eles conseguiam sair daquela situação, eles recebiam aplausos, eles eram ovacionados e reconhecidos por seu grande feito. Então entenda que para você chegar num estágio maior, num nível maior com Deus, Ele vai te provar em meio à aflição. Deus, Ele vai nos provar em meio às tempestades, porque Ele está forjando o nosso caráter. Entenda isso. Felipe Lemos, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Denis, seja bem-vindo também, a paz do Senhor Jesus. Oi, gente, voltamos aqui. Teve um probleminha que a gente caiu, mas estamos de volta aqui. Vai chegando aí, gente. Em nome de Jesus. Vai chegando. Sai da live não, gente. Caiu, mas voltou. Vai apertando o coraçãozinho aí pra chamar o pessoal pra live. A missionária Natália Belo vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Ana, seja bem-vinda, Deus abençoe. A missionária Natália Belo já está na área, já vamos chamar ela. Então, como nós estávamos falando sobre as bênçãos em meio à aflição, a nossa estimativa daquilo que é bênção ou tragédia é muito discutível. Pois nem sempre temos todos os dados para avaliarmos a situação. Mas daquilo que classificamos como bênção, pode ser um desastre, e muito. No que denominamos uma desgraça, pode ser uma bênção desmedida. Então nós precisamos entender que sim, Deus, Ele age com bênçãos em meio à aflição. Como nós estávamos falando, não existe um grande marinheiro, um grande navegador que não tenha passado por grandes tempestades. É no meio do mar bravio e revolto que nós aprendemos da vida, que nós aprendemos e crescemos. E Deus forja o nosso caráter. Ela já vai entrar. Deus abençoe a sua vida que chegou aí agora. Nossa conexão caiu, mas... Ô, minha linda, Deus abençoe sua vida. Paz, Senhor Jesus. A paz, querida, como está? Me bem, graças a Deus. Me perdoe pela demora, né? Quero pedir perdão aí a todos e principalmente a você. Nada, que isso. Né? Mas quero agradecer pela honra, pelo carinho. Eu que agradeço. De poder estarmos juntos e poder compartilhar do que o Senhor tem feito, né, esses dias sobre nossas vidas. E vi que você já deu início, né? Eu já falei bastante, agora eu tô aqui só para ouvir, receber e aprender em nome de Jesus. Então, a pergunta é se há bênçãos no meio da aflição. Você me fez pensar,
porque se há um tempo favorável para que possamos pensar, né, é esse que nós estamos vivendo. E é indiscutível, né, como você mesmo disse, que não sempre tem os dois lados, né, no meio da aflição. Sempre tem, eu acredito que seja não somente através da visão, né, da pessoa, mas também eu posso dizer da comunhão que ela tem com o Senhor. Porque nós podemos olhar algo em que para nós é morte, mas para Deus é vida. Exatamente. Para nós é destruição, mas para Deus é um tempo de reconstrução. Então eu entendo que no meio de uma situação, o que precisamos pedir a priori é que o Senhor nos dê a visão que está no seu coração. E às vezes não é fácil, né? Porque existem momentos em que o Senhor se torna em silêncio, não por um silêncio negativo, mas para nos ensinar que o nosso posicionamento ele precisa ser antes de qualquer coisa. O posicionamento de quem está aflito, e poderíamos falar de muitos, mas tem um salmo que eu amo, que é o Salmo de número 13, se eu não me engano. É um salmo de Davi, em que Davi estava passando por um tempo de uma aflição muito grande. E você desculpa porque eu não deixei já aberto, porque eu já fui entrando, sentando e Não, tá ligando o celular. ótimo. E ligando o celular. E para que a gente, né, não perdesse mais o tempo que é tão precioso. O salmo de número 13 é um salmo de Davi, e a pergunta de Davi, ela é extremamente, assim, nos faz pensar dentro do tema que foi proposto. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando? Porque no tempo da aflição, acho que a primeira pergunta que nós começamos a perguntar, Senhor, até quando? Ou onde Não é? está Deus? É, porque essa pergunta até quando ela é muito ampla, né? Até quando, Senhor, que tu vai intervir? Até quando eu vou ver a tua boa mão? E até quando, né? Exatamente, onde é que tu estás? E ele continua. Ele vai dizendo assim, até quando para sempre te esquecerás de mim? Por que que no meio da nossa aflição nós começamos a achar que o Senhor se esquece de nós? Né? Somos tendenciosos a querer só, não é só querer celebrar, mas ter um nível maior de comunhão, de entendimento das coisas de Deus no momento da celebração. Mas no tempo da aflição, o Senhor se revela para nós. E Davi começa perguntando, até quando? Para sempre tu esquecerás de mim? E aí eu me lembro que Isaías diz, ele diz se uma mãe, né, mesmo que uma mãe se esqueça, ele não tem como se esquecer de nós, porque ele tem as nossas vidas gravadas na palma das suas mãos. Mas Davi não sabia desse versículo, né? Davi não conhecia. Mas o nível da intimidade de Davi o faz fazer mais uma pergunta. Até quando terei inquietação, tristeza no coração? Após dia, outras traduções diz, até quando terei aflição no coração? Após dias? Aí nós vamos vendo, né? Ele pergunta, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? E até quando, Senhor, tu esconderás o teu rosto e eu terei tristeza, inquietação e aflição? É uma pergunta de alguém que conhece o Senhor, né? Nós não estamos falando de ninguém, né? Eu digo assim, existem duas pessoas exclusivas, né?
na Antiga Aliança e na Nova Aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como queira, é que eu tenho uma paixão e no dia que chegarmos, né, naquele grande dia, depois de estar na presença do Senhor, eu tenho muitas perguntas. E um deles será Davi. Se isso for possível, eu posso conjecturar, né? Mas se for possível, eu ia perguntar como alguém consegue ter tamanha intimidade com Deus sem reserva, né? Davi tinha um tamanho, um tamanho de intimidade com Deus, que eu vou lendo os salmos, eu vou dizendo, Senhor, como é que alguém consegue discernir, como é que alguém é tão apaixonado. E o segundo é Paulo. Eu chamo de querido, Apaixonado, sou apaixonado também pela eu vida de chamo Paulo. de querido Paulo, porque Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ele nos dá uma lição que é sobrenatural, né? Ele consegue entregar a sua vida e consegue dizer, eu vivo para Cristo, né? Se eu morro é para Cristo, se eu vivo é para Cristo, não O vivo mais legado que ele eu, né? deixou é fantástico. É Eu Cristo costumo que vive dizer em que se não mim. tivesse, eu costumo dizer que se não tivesse o Antigo Testamento e somente as cartas de Paulo, para a gente seria, né, de grande valia, porque assim ele consegue deixar e declarar para a gente com tamanha veemência e grandiosidade um compêndio de coisas maravilhosas. Então, assim, eu Nossa, também sou fã dele, muito fã. eu também. Aliás, eu tenho muitas perguntas, né? Não sei se um dia elas serão respondidas, mas eu tenho no meu coração, né? E aí, vamos seguindo. Ele diz assim: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O Salmo 13, ele vai fazendo muitas perguntas ao Senhor, né? Até quando, Senhor? Senhor, até quando tu vais se esquecer de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação, tristeza no coração após dias? Por que Davi ele tem essa expressão? Porque no meio da aflição, muitas das vezes nós não é que nós nos esquecemos, é que parece que as coisas se tornam maiores diante dos nossos olhos. Eu vou lhe dar um exemplo, que eu tenho dito muito isso, né, em algumas lives, e foi algo que me marcou. Quando começou a notícia, né, o noticiário sobre o Covid-19, eu estava fora do estado e eu recebi a notícia, na verdade já sabia que já estava acontecendo e tudo mais, mas não tínhamos assim a noção de onde nos Dimensão levaria, do que da é. dimensão da situação. E no jornal local eu ouvi falando sobre o Rio de Janeiro. E a notícia era o seguinte, que no Rio de Janeiro não tinha nem comida nas prateleiras mais. E que as pessoas brigavam porque o alimento agora era muito pouco e que era uma guerra muito grande. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nós vamos voltar para casa. E eu fiz uma brincadeira interna ontem, eu até fiz esse comentário, fiz uma brincadeira interna com meu esposo. E eu disse, ó, se tiver feijão, eu vou comprar 10 quilos de feijão. A gente vai fazer caldo de feijão, vai fazer tutu de feijão, bolinho de feijão. Nós vamos ter que reinventar até que alguma Vitamina de coisa. feijão, se necessário for. Porque na hora em que a notícia chegou, não é que eu me esqueci do Senhor, é que eu olhei para a situação e já comecei a pensar, bom, né, eu vou começar por aqui, vou começar a resolver assim, eu vou fazer assim, né? Alguém botou assim, eu também, Natália, entrei em desespero, passei uma semana em pânico. Eu entrei e quando eu saí do aeroporto, que eu sentei no Uber, ele disse, senhora, vamos para casa. Eu disse, nós vamos para o No supermercado mercado. agora.
E entrei no supermercado e, para minha surpresa, estavam todos os produtos lá na prateleira. Mas eu poderia ter acalmado o coração e ter confiado no Senhor. Mas tem hora que existem coisas que parece que tira a nossa visão foco, né? E eu comecei Tira a o nosso pensar, pé meu do Deus, chão, né? a gente Força a gente involuntariamente a querer agir previamente, querendo remediar uma situação que às vezes não cabe a nós. exato. E aí a gente começa a ficar com aquele sentimento que é o que nós estamos lendo. Senhor, tu se esqueceu? Se tu não está me vendo, porque quem está passando por uma situação como nós estamos passando, glória a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres na nossa nação e fora da nossa nação, né? E chegou aqui minha mana, Ruth Catala. Beijo, mana. Pastora Ruth Catala. Existem muitos homens e mulheres que têm aberto o coração e têm dado o seu melhor dentro daquilo que o Senhor tem confiado, né? O Senhor tem levantado pessoas para que pudessem trazer ânimo, trazer uma palavra, porque se isso não tivesse acontecido, hoje nós teríamos uma sociedade que talvez teríamos notícias de pessoas que tiraram suas vidas, que não suportaram mais, porque olha, o primeiro dia que eu sentei em frente à TV, foi assim que eu cheguei em casa, eu orei, agradeci ao Senhor, coloquei as minhas compras no lugar, sentei televisão para saber o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver uma emissora que retirou todas as programações e começou a massificar, massificar. Com alguns minutos o Espírito Santo falou dentro do meu coração: atente para a minha voz. Eu desliguei a TV e fui conversar com o Senhor, porque eu queria entender o que estava acontecendo. É claro que Deus não falou: minha filha, vocês vão ficar em casa, vai ter medidas, né, extraordinárias, não. Mas o Senhor começou a falar comigo exatamente, é tempo da igreja, é tempo de acertos, é tempo de colocar algumas coisas no Alinhamento, né? lugar correto. Essa é a palavra, alinhamento. É tempo de alinhamento, né? E a palavra que ecoa sempre e tem sido enfatizada, né, que é o segundo livro das Crônicas, 7:14, que eu acredito que o Senhor já está fazendo. Por mais que os nossos olhos não consigam entender, os nossos ouvidos, mas o nosso espírito nos comunica que alguma coisa está acontecendo. Eu nunca vi uma casa que precisa ser organizada, e nós que cuidamos da casa, né, arrumamos uma casa, eu digo uma casa física, nós não conseguimos arrumá-la sem antes tirar algumas coisas do lugar. E o que nos parece é que está tudo muito fora do lugar. Hoje alguém falou comigo da seguinte forma: quando tudo parecia estar sendo organizado, a coisa desandou, né? Eu pensei, né? Parece que tudo desandou. Não desandou. A coisa está sendo ajustada conforme a igreja tem orado. Senhor, nós queremos chamamos por santidade, buscamos que a nossa terra seja sarada, buscamos com que o Senhor venha fazer, só que a gente tem visto que tem sido debaixo de muita lágrima. Eu vim conversando com algumas pessoas, eu tenho algumas amigas, né, que são muito próximas, e que elas dizem sempre isso: eu nunca pensei que eu fosse viver para ver o que está acontecendo. A exemplo do meu pai, que meu avô morreu de gripe espanhola, o pai de meu pai. E ele diz assim: nem para esse tempo de uma situação que não tínhamos tantos recursos como os de hoje, aconteceu uma coisa nessa Na proporção repercussão, que está né? sendo, né?
Exato. A impressão que se dá é que a gente está vivendo uma era apocalíptica. É como se fosse daqueles filmes assim, né? De racionamento, de reclusão. Exatamente. E quem já teve a oportunidade de assistir algum desses filmes apocalípticos, assim, no começo era uma ligação atrás da outra. Acabou, Jesus está voltando, eu digo, com certeza. Essa é a alegria da igreja. Esse será o momento mais alegre da nossa vida. Jesus está voltando. Não sei se hoje, se amanhã, tudo aponta, né? Todo apontamento é para a volta dele, todas as coisas que estão ao nosso redor, mas uma coisa a gente tem certeza, nós estamos no princípio das dores, né? Como nós iríamos dimensionar que já fazem 40 e poucos dias que nós estamos trancados dentro de casa? E isso é como o total acerca de recursos, acerca de tantas coisas que nós não sabemos amanhã. E o Espírito Santo me deu uma palavra e que trouxe uma calmaria ao meu espírito. E eu acredito que possa ajudar muita gente. O Senhor disse a mim, ontem já acabou. Amanhã... Não, o Senhor disse para mim, amanhã não pertence a você, pertence a mim, viva hoje. O que hoje eu preparei para você? E eu disse, bom, hoje o Senhor preparou isso. Aí, assim, acordei para viver isso. E o Senhor disse para mim, viva hoje. Amanhã eu tenho uma provisão para amanhã. Eu tenho uma provisão para o dia outro de cada vez. dia. E eu sei que essa palavra, de alguma forma, trouxe paz ao meu espírito. Porque não somos só nós, é a igreja, e não é só a igreja, é a nossa casa, a nossa família. Quem tem pessoas idosas em casa, o meu pai tem 73 anos, e na hora eu muito me preocupei, até brinco com ele, né? Você está em casa, você vai para casa, e ele gosta de caminhar, ele tem 73 anos, mas ele tem uma vida assim, ele caminha, Negativa, ele, né? vai de manhã para a igreja, vai para o trabalho de oração todos os dias, ele ora na igreja pela manhã, e ele tem se sentido assim extremamente tolhido, né? De não poder. Aí ele disse, eu caminhei ao redor do meu prédio. Eu falei, você fez isso? Aí ele disse, eu fiz. Só para eu poder ter uma atividade. Eu entendi que ele estava dizendo, eu não posso Ficar parado, né? Isso para é, se sentir me, vivo, né? me manter. E Davi, no Salmo 13, ele diz assim, ele diz assim, até quando o meu inimigo vai rir de mim? Até quando ele vai, né? O termo, ele diz assim, até quando o meu inimigo triunfará, né, sobre mim? Porque eu não sei você, né? Se eu posso chamar você, porque é nosso primeiro contato. Eu espero que o primeiro de muitos, né? Da gente poder Em estar nome mais de tempo Jesus. junto. Mas Quero te assim, conhecer pessoalmente. Verônica fala muito bem de você. Nossa, Verônica e Priscila são apaixonados por você. eu falo que são minhas filhas, né? Que amo, que foram geradas, que são geradas no coração, que eu amo muito, muito. E é, quando começou todo esse mover, alguém disse para mim, o inimigo se levantou contra nós. Isso é coisa do inimigo. Eu disse, olha, o inimigo tem se aproveitado. Isso é um Faz parte. fato. Ele tem se aproveitado, ele tem trazido dúvida, ele tem trazido pensamentos, né? Pensamentos, e hoje nós precisamos ter muito cuidado com o que pensamos, até com o que ouvimos, né? Precisamos estar alinhados com a palavra nesse tempo, né? Mais do que nós já tínhamos anteriormente. Nós precisamos estar alinhados com a palavra, entender a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E eu falei, gente, olha, eu sei que o inimigo está aproveitando, mas Deus, que é tão tremendo, e foi uma das coisas que o meu esposo falou, ele disse, olha,
com tudo que aconteceu, depois de décadas, né, de séculos, vamos se dizer, nós tivemos uma Páscoa dentro das nossas casas e nos fez lembrar do Êxodo, né? Ele disse a mim, tivemos uma Páscoa dentro de casa, em família, ao redor da mesa, e o Cordeiro foi o verdadeiro homenageado. Durante muitos anos, houve uma comoção para compras de ovos e o coelho, né, tomou o lugar do Cordeiro Pascual. E de alguma forma, nós celebramos a nossa Páscoa como sempre deveria ter sido, né? Ou, não digo que algumas famílias deixavam de fazer, mas na sua grande maioria, na grande correria. E agora nós temos entendido, né, o que o Senhor fala sobre o tempo, ele de fato, se nós soubermos administrá-lo, nós temos tido tempo para tudo. Tempo para cozinhar, tempo menos para abraçar, né? Que agora abraçar a gente não pode. Nunca pensaríamos que esse tempo de deixar de abraçar, seria real, mas o tempo de deixar de abraçar, ele está acontecendo. E o inimigo começou a atingir mentes e as pessoas começaram a dizer, olha, as coisas estão difíceis, o inimigo, eu digo que eu não vejo inimigo. Eu vejo Deus, eu vejo o Senhor dizendo para mim algo que muito mexeu comigo. Eu estava fazendo alguma coisa na cozinha e eu, sinceramente, eu não me recordo, eu sei que eu tinha lavado a louça e ia fazer algum alimento, eu não me lembro qual. E ouvi quando o Senhor disse dentro do meu coração, disse assim, filha, que saudade que eu estava dessa voz. Automaticamente eu parei e disse assim, da minha voz, o Senhor disse dessa voz. Aí o Senhor me fez entender que nos 4 cantos da terra havia um clamor que não cessava. Nós temos estados, até dentro do nosso estado, né, que tem relógios de oração. Tivemos agora com a pastora Zanete Rodrigues 150 horas de oração. Eu não pude acompanhar essa primeira vez, né, mas essa agora eu estou acompanhando um pouquinho mais de perto, 150 horas de oração. Os nossos pastores fizeram, né, simultaneamente um propósito pela nação. Outras nações estão fazendo relógios de oração ininterrúpidos. Existem nações que estão fazendo relógios de oração de hora em hora. Alguém é como torres de oração. E eu falei, e o Senhor começou a dizer que saudade que eu estava dessa voz. E eu saí da cozinha, eu fui para a sala e comecei a chorar. Porque eu não posso me eximir, né? Dizer assim, o Senhor ouvia só a minha voz. Não. Quantas foram as vezes em que eu disse para Deus, eu estou tão cansada, eu vou fazer a minha oração. Mas eu poderia dar o meu melhor, eu poderia ser melhor, Nossa, eu falei, né? Tudo isso que você está falando, eu falei antes, quando você não estava aqui. Estamos alinhada, né? Estamos alinhada. A gente poderia ter dado sempre um melhor, né? Porque quando nós falamos, parece que nós estamos, né, nos eximindo do propósito. E o propósito é nosso, é de estar na presença dele. E eu comecei a chorar, eu disse, Senhor, é verdade. Agora a gente tem tempo para ler, a gente está tendo tempo para orar, tempo para buscar, tempo para se conhecer. A partir de agora a gente vai viver, daqui a pouquinho o tempo de abraçar vai voltar e a gente vai poder dizer, a gente se conheceu pela rede social, mas compartilhamos algo que é muito, que é o nosso manual de vida, né? Nós estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor, que para mim, se há algo que une a gente, é a palavra une as pessoas, né? E indo para o Salmo de número 13, vamos lá, o versículo, após ele dizer assim, até quando meu inimigo triunfará sobre mim, Davi diz assim, olha para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. E aí ele diz algo que é necessário, né? Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei. Eu não sei se a sua tradução parece-se com essa,
Mas ele diz assim: abre os meus olhos para que eu não morra. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele está abrindo os nossos olhos, porque muitos de nós estávamos de olhos abertos, mas mortos na casa do Senhor. Cegos Quantos espiritualmente. que estavam sentados roboticamente, cumprindo um tempo de sentar, é tempo de cantar cantor, leu a palavra, Automático, ouviu né? uma. E eu acho que a igreja que sobe não é uma igreja que está ligada no automático. É uma igreja viva, é uma igreja que adora, é uma Glória a igreja Deus. que respira a presença dele, é uma igreja que declara Maranata. Chegamos a um tempo tão absurdo que quando começávamos a dizer assim, Jesus está voltando, tinha crente que franzia a testa, como que dissesse, vai vir me atrapalhar, como que dissesse, eu ainda tenho muita coisa para fazer. O que Jesus veio fazer aqui? Não é? Era como. E agora não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, onde é que tu estás? Senhor, me socorre, abre a porta. Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. Não é? Eu acho que Davi estava dizendo, abre os meus olhos para que eu entenda o propósito, né? Aliás, eu entenda o processo até que o propósito seja realizado. E aí ele diz assim, para que eu não dormirei o sono na morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Ele estava dizendo, Senhor, se tu não me der entendimento, os meus adversários vão dizer venci. Mas nós estamos aqui para declarar que quem vence e quem dá a última palavra é o Senhor. E eu não sei quantas pessoas entraram aqui com uma pergunta no espírito, dizendo, Senhor, eu preciso de socorro. E ele está dizendo, não se preocupe, porque o teu inimigo ele não vai tripudiar, ele não dá a última palavra. Agora mesmo nós estamos aqui boquiabertos, né? Das coisas que estão acontecendo que foge do nosso entendimento acima de nós. Mas acima dele há um Deus que está assentado no alto Glória a Deus. e Aleluia. sublime Eu trono. creio. A terra é os Isso, cabelos dos Deus. seus pés. Justiça e juízo são bases do seu trono. E eu creio, eu tenho tanta convicção de que Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural. Se você me perguntar se mudou alguma coisa nesses dias, muito. Eu entendo que eu mudei muito. Eu agora entendo que o tempo de Deus ele é primordial e não posso mais abrir mão desse tempo com Ele. Tudo que é dele, não abro mão, porque está sendo tão maravilhoso ter esse tempo de ouvir o Senhor, tempo de, né? Eu fiz uma live com uma amiga e começamos a falar de um tempo em que buscávamos e éramos solteiras e as cartas paulinas, né? Ele diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado, né, cuida da casa, ou né, cuida das suas coisas. Mas no tempo em que eu era solteira, eu ia para o círculo de oração, não era dia de aula, nada. Chegava às 7 da manhã. Sabe que eu acho que eu saía de lá? 10 da noite. E ali o Não vi Senhor a hora falava. passar. E ali o Senhor falava. Uma geração que esqueceu o que era colocar a boca no pó. Uma geração que não sabia mais o que era dobrar o joelho. Numa geração em que, quando nós falávamos de intimidade com Deus, parecia que nós estávamos tipo extraterrestre, né? Fora de um contexto. Por que isso? E agora está entendendo porque o Senhor parou todo mundo. E a hora que Ele permitir, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair uma igreja diferente. Entendo que nem todos entenderão esse processo. Mas os que entenderem o processo vão viver o propósito.
E eu quero que você anote, você que está conosco nessa live, nessa noite maravilhosa, que aqueles que entenderem o processo vão viver um propósito. Tem propósito em tudo isso. Tem um propósito. Tem um propósito. É de escassez, é de choro, é. É de aperto, é. Mas se você passar pelo processo com o Senhor, nós vamos viver um propósito. Nós vamos viver um propósito muito maior do que o nosso coração possa alcançar. O que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram. É o que Deus tem preparado para nós após esses dias. Não vão poder manter-nos presos para o resto da vida. E nem mais durante quanto tempo. Eu creio que vai haver um mover de Deus. Eu sei que estamos assustados, né? Hoje, a exemplo, houve uma mudança sobre o ministro da Justiça. E eu disse, Deus, nós estamos orando por justiça, né? Nós estamos orando por justiça. Houve uma mudança no Ministério da Justiça. Nós estamos orando para que Deus nos dê saúde. Houve um mover no Ministério da Saúde. A igreja não está orando? Estiveram orando com... E eu acredito no mundo espiritual. Eu não sei quem está aqui conosco na live, mas eu acredito no mundo espiritual, nas vozes de comando. Senhor, vai. E eu quero acreditar que coisas que estavam escondidas, fora de um contexto, o Senhor vai trazer. Irmã, a senhora está falando de política? Não, eu estou falando da nossa vida. Porque nós não somos pessoas que somos alienados. Nós precisamos estar, até sobre isso, nós precisamos estar atentos. Até porque nós somos cidadãos. O povo encara o cristão com a política com uma resistência muito grande, como se nós fôssemos habitolados. Nós somos cidadãos, nós votamos, ou seja, nós estamos dentro da sociedade. Tem como ignorar isso. Exatamente. E a gente não pode ficar fora mesmo. Precisamos estar, né, ligados no que está acontecendo. Mas eu guardo uma palavra e vou caminhando, né, para o final do Salmo, que o Senhor diz que Ele vai nos dar o que pedimos, né, para o fim que desejamos. Ele nos ama de uma forma tão extraordinária que Ele vai nos responder da forma que desejamos. E eu penso, né, que quando começarmos a voltar a ter a comunhão, vai ter um momento em que eu li eu li um folderzinho, né? Eu esqueci o nome agora que é usado, né? Que agora é mais tecnológico, dizendo assim... que dizia assim, que saudade que eu tô daquela frase, olha pro seu irmão e diz, olhe e diga pro seu irmão. Que ninguém gostava. Eu disse que nós estamos sentindo falta até daquilo que não sentíamos antes, que não gostávamos. Interessante isso, né? Porque quando você dizia assim, olha pro lado, olha pro seu irmão, tinha gente que fazia assim. Nossa, lá vem, de novo. Duvido. Agora, olha pro seu irmão, ele vai dizer, cadê? A não ser que essa pessoa não esteja entendendo o que o Senhor está fazendo. E aí nós continuamos, né? Os Salmos. Davi diz assim, ele termina os Salmos dizendo assim, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha que conclusão que ele chegou. Ele diz, porém, eu confio no Senhor. E é essa resposta que eu vim trazer para você, né, para vocês, né? E para mim, nessa noite. Nós, porém, confiamos no Senhor, no seu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Aleluia,
Deus seja louvado e Aleluia. agradecido O pelo nome por meu essa palavra. coração, ele disse, olha, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, não nessa última hora, mas nesse momento mais do que outro tempo. Confie no Senhor. Talvez alguém diga assim, mas você não conhece a minha realidade, você não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu estou vivendo, mas eu posso compartilhar com você. Confia, confia no Independente da Senhor. circunstância. Louve o Senhor em Glória a Deus, meio aleluia. a qualquer aflição. Diga, Senhor, tu é o Deus da minha salvação. Olha, eu sempre tenho essa frase comigo, que amor é esse? Um Deus que nos deu o melhor do céu. Ele não vai trabalhar por nós aqui nessa terra, que nem é nosso lugar, né? Nós somos forasteiros e peregrinos aqui. Aqui não é a nossa morada final, mas ainda assim, dentro de tudo que a gente está vivendo, a gente pode declarar: eu confio no Senhor, no Glória a Deus da Deus, minha aleluia. salvação. O Deus meu bendiz. coração Glória a exulta. Deus. E ele diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele começa dizendo: Senhor, quando? Até quando, Senhor, tu vais se esquecer? Até quando tu te esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu ficarei aflito, inquieto e triste? Até quando o meu inimigo vai rir? Até que o Senhor o responde, ou ele entende o que o Senhor está trabalhando na sua vida, e ele começa a dizer: mas eu confio no teu amor, no Deus da minha salvação, cantarei ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Glória a E Deus. eu deixo essa palavra para essa noite. Nós cantaremos ao Senhor pelo bem que ele nos tem feito. Eu sei que começou de uma forma muito difícil, mas nós vamos cantar ao Senhor. E por quê? É muito visível que toda essa luta que nós estamos vivenciando não é só contra um governo, é contra a igreja. Não é a história agora não está sendo escrita tão somente por conta, né, de quem está acima de nós, né? Eu digo dos governantes. É sobre a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito, os atos da igreja ainda está sendo escrito, e nós faremos parte e diremos: cantaremos ao Senhor, Glória a como disse Deus por isso. Davi, Aleluia. cantaremos ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Quem olha para nós agora e diz assim, eu digo quem olha, até porque eu vejo que estamos todos na mesma situação. Mas eu No digo, mesmo né, patamar. no mesmo patamar. Mas hão de dizer, né, no dia em que não estivermos aqui, aquele povo, depois de tantos dias de perseguição, de luta, de guerra e de tanta coisa, eles cantam ao Senhor. E olha, dentro desses dias de quarentena, como eu já cantei ao Senhor, como eu glorifiquei o seu nome. Eu disse: Senhor, né, ainda que a figueira não floresça, né, essa canção tem sido Glória a muito Deus. forte, não haja fruto na vide, o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei. Nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Que você possa receber essa palavra, né, nessa noite. Receber essa palavra, né, o que fazer na aflição? Confiar. O que fazer a aflição? Cantar, porque as bênçãos que isso traz para nós é sobre o natural, é um tempo de comunhão, é um tempo de alinhamento, é um tempo de viver uma vida em que, quanta gente, Senhor, eu quero ter tempo para ler a tua palavra. Agora você tem tempo para ler a Resgate de palavra. valores que foram Mas perdidos. tanta coisa que o Senhor está trazendo para nós. E eu acredito que esse é o nosso tempo de preparação.
tempo de preparação para coisas maiores. E que nós venhamos entender isso, que é tão importante para que a gente não perca tempo, para que a gente diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E que Ele ouça de nós um louvor de verdade, um coração quebrantado e contrito, uma vida voltada para Ele, somente para Ele, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu deixo essa palavra para nossa reflexão nessa noite e creio com certeza que tem alguns que estão aqui, que entraram talvez, né, com essa aflição e talvez vai pegar esse salmo ou um outro texto e vai entender que Davi passou no tempo dele, Paulo passou no tempo dele, Ana, Abraão e tantos outros, e nós vamos ser como Abraão, como está escrito em Romanos, né? Que o Senhor nos encontre, né, dando glória a Deus. Obrigada, viu? Eu disse que no início da live, e foi totalmente alinhado com tudo que Deus usou você para falar aqui, tudo vai da nossa perspectiva de como nós vemos e encaramos tanto a aflição quanto a bênção. Porque o conceito, na verdade, que nós temos de bênção, muitas das vezes não se encaixa no significado apresentado na revelação da palavra de Deus. Para nós, as bênçãos, elas são como favores que correspondem a um anseio da nossa alma. Mas na Bíblia, há um enfoque muito diferente quanto a isso. Romanos 8:28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Então, de acordo com essa mensagem da graça, Deus ele faz todas as coisas contribuírem efetivamente para o crescimento, para a edificação dos seus filhos. Então, há sim bênção no meio da aflição, porque no meio da aflição, no meio do momento conflituoso, do cenário desfavorável, que Deus está querendo tratar algo conosco e nos fazer sair dessa situação fortalecidos. Então, é exatamente isso que você disse. É um resgate, é um alinhamento, é sair do automático, é viver a essência que Deus espera de nós. Como eu disse aqui no início, não é orar simplesmente por orar, não é orar para Deus te dar uma mensagem apenas, não é orar para fazer como uma moeda de troca com Deus em desespero, ou para Deus te dar algo, ou para Deus sanar um problema. Não, a oração, ela e sempre foi a chave, mas a oração, além de tudo e sobretudo, é o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você disse que Deus falou com você, eu estava sentindo saudade, falta dessa voz, veio isso na minha memória. A verdade é que Deus está sentindo falta da gente na presença dele, sem interesse, sabe? Por comunhão, por intimidade, por relacionamento. É o início, né? Todas as tardes ele descia para ter o quê? Comunhão com Adão. Ele descia toda tarde para saber, né? E eu creio que Deus quer alinhar esse tempo de vir para estar conosco, por estar. Não é porque ele pode dar, é porque ele é. Ele é a razão da nossa vida, autor e consumador da nossa fé, o amor da nossa... Ele é a razão da nossa esperança. Eu digo a ele, ele é o ar que eu respiro. E tem hora que eu vou andando e digo: Senhor, eu não posso nem assim imaginar, né, nem cogitar a possibilidade do que seria Natália sem Jesus. Nem estaria aqui. O que seriam de nós sem o Senhor? É um peixe fora d'água. Tão lindo, tão maravilhoso. Ele é maravilhoso. E talvez você diga: irmã, mas a gente tá... Mas ele é, independente de qualquer circunstância. Foi isso, olha, lindo que você falou. Não é só ler para poder pregar, não é só ler para fazer canções. É ler porque quer relacionamento, é ler porque quer conhecer o coração de Deus. E eu ainda vou mais longe. Se nós almejamos, de fato, estar naquele dia do rapto, do arrebatamento, nós precisamos saber o endereço da casa.
Como é Eita! que nós não vamos poder chegar no lugar que a gente não conhece? A gente precisa, tudo pede o nosso endereço. Onde é que você mora? Como eu vou dizer, pai? Como? Não, não tem como. Não ter o endereço da casa, não tem intimidade com o dono dele. A gente precisa chegar lá e dizer, eu sei que tu é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu sei que tu tem cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Eu Ô, sei que glória! diante de ti os anjos dizem Aleluia! santo, santo, santo. E a gente também quer fazer parte de toda essa verdade. Então, Eu, que a gente possa entender que bênção não é só resposta. Bênção, deixa eu ver aqui, me deixa um versículo para meditação. Você pode ler o Salmo 18. O Salmo 13, perdão, que lemos hoje, né? Eu não sei se ela está perguntando a mim ou a você, mas eu respondi, né? Ela disse, deixa uma amém. palavra. E eu entendo que as bênçãos, como você disse, não é as bênçãos que satisfaz o desejo do nosso coração, mas são as bênçãos que nos acrescem no espírito e na verdade. Eu quero É as só louvar bênçãos. para a gente encerrar. Eu quero louvar Tá. um hino. Não sei cantar, Amém. tá, gente? Mas eu gosto de louvar, mesmo não sabendo cantar. Mas é para o Ah, Senhor. Esse louvor, ele fala amém. muito ao meu coração, especificamente nesse tempo, porque é algo Uhum. muito especial. Foi um louvor que Deus deu para o meu antigo pastor, que faleceu, fez um ano agora. Ele faleceu com 29 anos, de Uau. um câncer no cérebro, um tumor no cérebro, e Deus deu esse louvor para ele enfermo. Ele já no leito, Deus deu esse louvor para ele já enfermo, né? Eu queria louvar porque é uma canção pertinente para o que a gente está vivendo agora. E depois de eu louvar, eu peço que a missionária ore para nós nos despedirmos, tá? Amém. A tormenta chegou, o vento veio forte, parecia tudo escuro ao redor. Meu Deus. Tempestades, furacões, maremotos, confusões. Ó meu Senhor, onde está a minha esperança? O medo veio morar em mim. Quando isso tudo vai ter fim? Mas ouvi uma voz, a mudança. Filho Aleluia. meu, eu estou aqui. Filho meu, eu vou te conduzir. Filho meu, faço caminho na tormenta. Filho meu, a dor é medicinal. Filho meu, controlo todo o mal. Glória Filho a Deus. meu, te dou poder na fraqueza. Filho meu, ainda não terminou. Filho meu, eu sou o teu redentor. Filho meu, eu sou a voz da mudança. Essa tormenta é a mudança. Glória a Nós Deus. possamos entender que esse momento de tormenta, de aflição que estamos vivendo, é o momento em que Deus estabeleceu para haver grandes mudanças na igreja, no governo, nas nossas vidas. E que possamos entender que a última palavra vem do Senhor, Ele ainda não deu a última palavra, Ele está no controle. Aleluia. Ele é o nosso Redentor. Senhor, em nome de Jesus, Aleluia, Jesus. nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Sim, meu Deus. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. Tu és o centro de Aleluia. tudo. Bendito seja o Senhor. Tu és o amado das nações, o desejado das nações. Tu és o amado da nossa alma. Ah, Senhor, Tu é grande.
E cada um, Senhor, que está junto conosco nessa hora, tu sabe, Senhor, de que forma entrou. Quantos estou vendo aqui que tem pedido socorro, que ore, que clame, nós estamos clamando, nos unindo como igreja, como corpo, Senhor. Que o Senhor venha ao encontro de cada vida, de cada casa, de cada família, de cada um, Senhor, e possa alcançá-los, e que o Senhor possa fazer um milagre extraordinário. Porque, Senhor, o véu foi rasgado do alto a baixo. Não há impedimento para que a nossa oração chegue até o Senhor. Diante de tudo que estamos vivendo, nada disso impede a igreja de ser a noiva, de se comunicar e de receber a voz de comando, de ordem e de discernimento de tudo que está acontecendo. Nós declaramos o teu nome, Abba. Nós declaramos o teu nome, Pai. E nós exaltamos o teu nome acima de todo nome. Não há outro além de ti, nem no céu e nem debaixo dele. Tu és o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso. Obrigada pela vida da tua filha. Obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos da tua palavra. Isso nos traz alegria e vida. Muito obrigada, Senhor. E nós abençoamos como igreja a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu agradeço muito, de coração. Amém. Foi um tempo precioso, foi uma bênção. Eu senti muita presença de Deus. Foi muito bom poder compartilhar esse tempo com você. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, sempre, sempre, abundantemente. Amém. E continuemos a ser a voz que proclame a volta do Senhor Jesus e a sua palavra, o seu amor. Amém. E prontamente oremos para que quando isso tudo passe, nós podemos nos conhecer pessoalmente. Amém? Você também é uma filha na fé, já estou me candidatando. Fica com Deus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Beijo, Pai.